Oi, gente, bom dia, boa tarde, seja lá qual hora que você estiver assistindo esse vídeo, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma coisa nova no canal. Vamos fazer pela primeira vez uma resenha de uma série. A série que a gente vai fazer hoje é Vikings, como dá pra ver no título desse vídeo. O que é Vikings? O que é a série Vikings? A série Vikings é uma série que, na verdade, conta a história de um personagem chamado Ragnar Lothbrok. E o que é interessante nessa série pra mim é que todos os personagens são baseados em personagens reais. Todos eles, sem nenhuma exceção. Quando eu comecei a assistir Vikings, já tava quase no fim da terceira temporada. Eu nunca fui muito de série. Meus amigos comentavam comigo e me estimulavam bastante a assistir, mas eu falava, ah, não, deixa isso pra lá, não tem nem tempo. Só que quando o Romeu me mostrou Vikings, eu fiquei bem curiosa, porque tem uma relação muito forte com história, que é algo que eu gosto muito. E inclusive é minha área na faculdade. Então, eu gostei tanto de Vikings que eu assisti todas as temporadas disponíveis em menos de uma semana. E isso foi um pequeno erro, porque depois eu fiquei sem ter nada pra assistir. Mas, assim como o Romeu, eu tô bem ansiosa pra quarta temporada. Vale a pena dizer que eu estou assistindo a série já tem uns 4 anos. Eu comecei a assistir quando o primeiro episódio da primeira temporada lançou, eu comecei a assistir. Enfim, como eu disse, a série conta a história do personagem chamado Ragnar Lothbrok, que é baseado no personagem chamado Ragnar Leatherpants, ou Calças de Couro, que tinha esse sonho de ir para algum... Não é um sonho exatamente, a necessidade de ir para alguma terra que não fosse a Rússia, quando os Vikings foram invadir as terras, porque a Rússia já estava toda acabada. Então, como eu descreveria o Ragnar? O Ragnar é uma pessoa muito inteligente, audaciosa, destemida, ambiciosa, e ele adora muito as crianças e os filhos dele. Mas ele é um tanto que narcisista e acha que ele está sempre certo. O que você acha? Olha, eu concordo com você nesse ponto, ele achar que ele tá sempre certo. Ele defende a opinião dele com muita garra. E é até o ponto que eu admiro na personalidade dele, porque ele foi atrás de uma ideia muito, assim, muito arriscada, né? Afinal, pessoas que tentaram antes de viajar para lugares desconhecidos a fim de encontrar riquezas ou o que quer que fosse, muitas vezes morriam. Muitas vezes não, Mas, todos eles morreram na história dos Vikings. Todos eles tentaram ir para o Oriente e morreram. Todos eles, ninguém lutou. mas ainda admiro isso porque ele teve, assim, a audácia de arriscar a sua vida e a vida da tripulação para um lugar onde não sabia nada sobre, não sabia se existia riqueza, não sabia se existia plantação, nem nada. Não sabia se existia ponto. É, Mas enquanto ela acha que é inteligente, audacioso, destemido, eu acho que foi uma burrice. Por quê? Porque se você escuta histórias de pessoas que tentaram ir para algum lugar e morrem, aí você acorda um dia, você vai para um bar, você bebe, você encontra um outro cara que está bebendo, um andarilho que você não conhece. Aí ele fala para você, existem terras no Oriente. Aí você fala, ah é? Lembre-se, você tá bêbado. Aí ele fala, existe, e tudo que você precisa é esse aparato. Tipo, infomercial mesmo. Ligue agora, e não só isso, você também conseguirá X. Então, o cara fala, não só isso, se você comprar agora, eu te falo como chegar lá. Aí o Ragnar pega o dinheiro dele de fazendeiro, dá o dinheiro pro cara dar basicamente uma coisa que serve para você seguir em linha reta. Basicamente é para isso que serve. E ele se arrisca, ele leva a esposa dele, ele leva um dos melhores amigos dele, leva o irmão dele para ir para um lugar que ele nem sabe se existe. Eu chamo isso de burrice. eu acho que ele tentou a sorte, né? Naquela época as coisas eram incertas, assim, então as grandes descobertas, elas aconteceram através de pessoas que tentaram a sorte, que nem ele fez. Também vale a pena a gente falar que ele tinha um novo tipo de barco, né, que era bem mais forte e resistente que os anteriores. Então, isso era mais um motivo para acreditar que ele ia conseguir chegar lá e voltar e ser bem sucedido naquele vilarejo onde ele morava. Sim, vale a pena também dizer que o barco foi feito pelo amigo dele. Por isso que ele levou. Mas o que você achou da série, da produção, personagens, características? E aí? Bom, eu achei a série muito fiel à história que eu conheço sobre Vikings. Achei que o cenário é incrível, assim, a fidelidade que tem, porque tanto as moradias, né, as roupas dos personagens, os cabelos dos personagens são bem caracterizados, né, os instrumentos que eles usam nas guerras. Uhum. Também gostei bastante da parte assim que mostra a cultura local, a vida que eles levavam ali, né, a dificuldade que se tinha para conseguir algumas coisas e quais eram as diferenças entre você ser bem sucedido, né, e aqueles que não tinham muito. E o que você achou? Eu achei
bem interessante. Porque, como você disse, é bem fiel ao que realmente acontecia. Que eles moravam num vilarejo pobre, que a agricultura era difícil, porque eles moravam lá, pô, perto do Círculo Polar Ártico, né? Então, a agricultura lá é muito difícil. Então, eles tinham que fazer, eles tinham que guerrear para conseguir as coisas que eles precisavam. E também ficou muito interessante que os personagens foram completamente fiéis às suas contrapartes reais. O Ragnar usava a calça característica dele, aquela calça pesada. Eles nunca mostram isso na série. Não fica, olha só a calça dele, como é que é. Não. Se você prestar atenção, você vê. Os personagens assim ficaram muito bem caracterizados. Mas teve um problema assim que pra mim foi muito grande. Por quê? Porque os personagens, os vikings reais, eles eram muito altos e muito parrudos. Enquanto os personagens na série, eles eram franzinos e baixinhos. Não todos, né? Por exemplo, um ator que aparece na série, que interpreta um personagem da família do Ragnar, ele é um cara alto, ele é um cara forte, sendo mais alto que o próprio Ragnar. Enquanto o Ragnar era baixinho, o líder do vilarejo é uma pessoa ligeiramente baixa e magra, o Floki, que foi o construtor dos barcos, também é bem magrinho. Então, não deixa claro por que eles eram tão mais fortes que os exércitos ingleses, franceses, italianos e todos os lugares que eles foram. Também acho bacana a tática de guerra deles, porque muitas vezes eu ficava, meu Deus, eles têm um exército para poder vencer, e eles só têm machados e os escudos. Então, quando eles viam que ia dar problema, eles abaixavam e falavam para fazer a parede de escudos. Todo mundo ficava quietinho ali entre as frestas. Eu achava isso muito interessante. Eu acho, né, muito interessante. E outra coisa que também me chamou a atenção é a posição das mulheres naquela sociedade, né, se é que eu posso falar assim. Então, quando seus maridos estavam fora, nas navegações e lutando, eram elas que defendiam e protegiam os seus filhos. Então, quando, por exemplo, alguém suspeito chegava, né, até aquelas cabanas, eram elas que sabiam usar as armas e afastar aquelas pessoas que elas nunca viram na vida. Isso realmente me causou uma admiração na igualdade entre o homem e a mulher, né? O que você acha disso? Eu também acho isso, que os Vikings, pelo meu conhecimento, foi a primeira sociedade assim relativamente moderna em que as mulheres eram iguais aos homens. Uhum. Não vou dizer não existe estupro, não existia isso. Existia. Mas os casos que aconteciam dessas coisas eram mais com escravas do que com as mulheres livres, que eles faziam essa distinção. Existiam escravos e mulheres livres. Isso. Homens escravos e homens livres, né? Então, e não só isso, não só as mulheres eram fortes e cuidavam do lar, mas elas também iam para a guerra. Da primeira vez que o Ragnar foi navegar para o oeste, eu disse, né? Ele levou a esposa com ele. E os dois fizeram uma dupla ótima. Dá para ver lá que os dois têm química como atores e os personagens também têm química. Até porque eles realmente eram casados, eles realmente existiram. Os personagens, né? Uhum. Bom, gente, eu acho que é isso. Não vou falar muito mais para não dar spoiler para vocês. Então, se vocês gostam de história, acham interessante a história de Vikings, é legal você dar uma chance pra série. Ainda tá no início, né? Não só isso, como também a história da Europa toda, né? Porque deixa bem claro na série que os vikings tiveram uma influência gigante na Europa e não precisa parar muito para ver isso. Por exemplo, a cidade de York. York não é uma palavra do vocabulário inglês, nem do vocabulário latim. York é uma palavra viking. Então, Se você está cursando história, se você quer saber da história da Europa, se você quer saber da história dos vikings, é uma ótima série. Tem que ver. Claro, nem tudo é 100% fático. Como, por exemplo, existe um vidente no vilarejo. Ele não tem os dois olhos, ele é uma figura grotesca. Mas tem que ter aquela parte de ficção, porque se você for fazer uma história 100% fiel à história que realmente aconteceu, fica sem graça, né? Você já sabe, as pessoas que já sabem da história da Odisseia do Ragnar já sabem o que vai acontecer.
Eu sou muito fã de livros, mas eu acho muito bacana quando eu encontro uma ficção que me informe, né? E ao mesmo tempo me divirta. Então eu recomendo muito a série. Assim, tô falando porque eu não assistia e comecei a assistir a partir de Vikings. Acho que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau. Tchau, tchau.